Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal, mais um vídeo que vai para o nosso playlist do curso de Mecânica dos Fluidos da pós-graduação. E essa aula de hoje a gente continua falando lá no nosso tópico 03, a gente falou a gente vem falando das leis da mecânica fundamental, né, que a gente usa para a mecânica dos fluidos. A gente falou conservação da massa, conservação da quantidade de movimento. Falamos na última aula sobre conservação da quantidade de movimento angular, que na verdade já está implícita na equação da quantidade de movimento, que é linear. E agora a gente parte para a última, né, que a gente tem que fazer, que é a equação de energia. Na verdade, alguém pode estar se lembrando, mas tem a segunda lei da termodinâmica também. Tem a segunda lei, a gente vai ver como é que ela está aí dentro dessa equação de energia também, usando as equações TDS. A gente chega lá no final disso daí, beleza? Mas por enquanto, pensando que você está entrando nesse curso aqui, você precisa ter uma certa revisão do que é a termodinâmica, não chegar jogando a equação simplesmente. Eu preparei essa aulinha só para dar uma revisão rápida do que é a termodinâmica. A termodinâmica que nós estudamos em engenharia e física para a mecânica dos fluidos, ela é a que a gente chama de termodinâmica do equilíbrio. Tá? Existem vários tipos de termodinâmica que podem ser estudados. Termodinâmica de reações químicas, bom, pode ser essa que seja importante se você estiver estudando mecânica dos fluidos pensando em processo de combustão. Fato, né? É bem interessante que você estude a termodinâmica baseada nas reações químicas. A termodinâmica estatística é mais para quem está querendo estudar a estatística, aquela coisa da termodinâmica molecular, sabe? A termodinâmica baseada nas moléculas, mais pro lado do que o Stefan Boltzmann, não, Ludwig Boltzmann, mas baseado no que o Ludwig Boltzmann fazia. A termodinâmica que nós utilizamos, mais ou menos, nas áreas de física, engenharia, projetos esses estudos de meios contínuos, ela é a termodinâmica clássica, a termodinâmica de equilíbrio. Tem também a termodinâmica de não equilíbrio, que é justamente que ocorre em processos que têm uma transição muito rápida. O que é essa questão do equilíbrio que eu estou falando? Né? Equilíbrio, olha, pensa o seguinte, eu uso isso aqui nas minhas aulas, eu dou aula, né, de termodinâmica para graduação. Tem um curso aqui no canal de termodinâmica para graduação também. É você pensar o seguinte, pensa que você consegue, se tiver uma caixinha com um monte de partículas de gás lá dentro, e você consegue medir em cada uma dessas partículas, você consegue medir para elas a posição e a velocidade que elas têm. Tá? Isso aqui, esse exemplo que eu estou falando aqui, você tem duas câmerazinhas, aí você vai ficar medindo onde é que ela está, posição XY e a velocidade que ela tem. Você mede para todas elas. Se você faz isso para todas as partículas e fizer uma distribuição de probabilidades de todas as velocidades que as partículas têm, elas vão cair eventualmente numa fórmula que é chamada fórmula de Maxwell-Boltzmann, é a distribuição de probabilidades de Maxwell-Boltzmann, que é essa equação aqui, ó. Essa equação, a distribuição de probabilidade de Maxwell-Boltzmann, ela está em função da temperatura, da massa das partículas, da velocidade média das partículas, tá? Da velocidade das partículas que elas estão, que vai variar, né, em função da distribuição aqui da probabilidade. A velocidade, na verdade, é uma variável das partículas. E para cada temperatura, você vai ter uma distribuição diferente. Só que elas todas têm essa mesma cara de distribuição. Elas começam mais ou menos igual a zero, aí elas sobem, depois elas decaem um pouco mais para baixo. Aqui ela parece uma distribuição de Gauss, mas não é uma distribuição de Gauss. Na verdade, ela parte do princípio que você tem uma distribuição gaussiana de velocidades nas três direções. Você tem uma distribuição gaussiana de velocidades na direção x, uma distribuição gaussiana de velocidades na direção y e uma distribuição gaussiana de velocidades na direção z. E baseado nisso você vai fazer um integral ao longo das três dimensões, x, y, z, o integral volumétrico, e quando sair, por causa das constantes que você tem lá de integração, ele acaba formando essa fórmula aí. Fica desse jeito, uma integral de essa função de distribuição de probabilidade de Maxwell-Boltzmann. Eu não vou entrar nos detalhes disso, mas tem muitos trabalhos sobre isso, mostrando aí, muitos livros mostrando isso aí, como é que é feito esse cálculo da distribuição de Maxwell-Boltzmann, tá? Mas o que acontece? Se o seu processo, você está analisando algo que está acontecendo, mecânica dos fluidos, escoamento sobre um aerofólio, escoamento dentro de um canal, escoamento dentro de um tubo, qualquer coisa, você está vendo constantemente o estado das coisas mudarem. Né? Você está vendo o estado termodinâmico ali, ele é distribuído no espaço de uma certa maneira. Você vai ter, se for um fluido que é compressível, por exemplo, você vai ter variações de densidade, de pressão grandes. Né? O fluido incompressível também tem variações de densidade. Variações de densidade não, o incompressível não tem variações de densidade. O fluido incompressível tem variações de pressão, tem campos de pressão espalhados. Então você tem variação das propriedades termodinâmicas. Se tiver troca de calor, ele tem mudança de pressão, de temperatura, enfim. Você vai ter essa variação do estado termodinâmico o tempo todo dentro do seu problema. Se essas variações, vamos supor assim, você está passando por um processo, cada elemento de fluido passa por um processo. Se ao mudar o estado termodinâmico, um exemplo que eu dou na minha aula lá de termodinâmica é esse aqui, ó.
Se você está mudando o estado termodinâmico de um para outro, nesse caso eu estou saindo aqui, por exemplo, estou saindo do estado termodinâmico 1 e indo para o estado 2, se eu faço isso lentamente assim, ó, eu coloco um pezinho, tinha um pezinho lá, ele está com o meu pistão cilindro está com essa altura aí. Eu coloco mais um pezinho, o que ele está fazendo? Mais pressão, ele aumentou a pressão nesse compartimento. Aí o pistão desceu, aumentou a pressão, aumentou a temperatura, etc e tal, e aí ele vai ficar com essa forma aí diferente. E se eu coloco mais um pezinho, vagarosamente ele vai aquecer, vai ficar mais pressão, maior temperatura, e ele termina nesse estado aí. A mudança do estado 1 para o estado 3, se eu fizer ela lentamente, colocando esses pezinhos um a um, infinitesimalmente colocando o aumento de peso nesse conjunto pistão-cilindro, ele vai passar por essa transformação de estados, mas ele vai sempre atender a distribuição de probabilidades de Stefan Boltzmann. Se ele sempre atende a distribuição de probabilidades de Stefan Boltzmann, ele sempre está no estado de equilíbrio. Isso é o que a gente chama de um processo de equilíbrio. Isso aqui acontece em 99,99999% dos processos industriais, boa parte dos processos físicos também se incluem processos de equilíbrio. Se você faz uma mudança muito rápida no processo, se o seu estado termodinâmico varia muito rápido, ao invés de eu colocar, você está vendo que aqui agora eu tinha um pezinho, eu coloquei de uma vez, eu coloquei 3. Aí e deixei os 3 lá para chegar no estado final. Ou seja, variou muito rápido as suas propriedades, o seu estado termodinâmico. Essa variação rápida faz com que nos estados intermediários entre o estado inicial e o final, ele vai ficar com uma distribuição de probabilidades que não é a distribuição de Maxwell-Boltzmann. E por não estar com essa distribuição, esse processo é um processo de não equilíbrio. Essa é a definição, né, do que a gente fala que é um processo de não equilíbrio. Processos de equilíbrio, então, eles mantêm a distribuição de Maxwell-Boltzmann. A maioria dos processos que existem industrialmente são processos de equilíbrio. Para você não ter um processo de equilíbrio, tem que ser uma mudança muito rápida. A gente está falando de coisas assim, de fenômenos que acontecem com hipersônica, por exemplo. E você tem lá condições de não equilíbrio, termodinâmica de não equilíbrio para um processo de um escoamento sobre um formato lá, e ele forma, o escoamento se torna hipersônico. Ou se você estiver falando, por exemplo, de um processo de um motor de combustão interna que está numa rotação muito alta, assim, tipo 10.000, 15.000 RPM, aí você está falando que a combustão ali já entra no processo de não equilíbrio. Entrou na situação de não equilíbrio, é até mais difícil você determinar as propriedades termodinâmicas, pressão, velocidade, temperatura, tudo fica mais complicado, porque é uma região de não equilíbrio, a gente não consegue utilizar a termodinâmica estatística para dizer nada do que está acontecendo. Então fica muito mais difícil você estudar esse tipo de fenômeno, né? Você tem que ir até na química, né? na parte química, na parte molecular, para conseguir extrair o que tem da informação em fenômenos de não equilíbrio. Para escoamentos, a gente pensa o seguinte: olha, escoamentos eles não necessariamente encontram-se em equilíbrio. A gente fala, o escoamento ele está o tempo todo mudando o seu processo, uma partícula está mudando suas propriedades ao longo, e suas quantidades e velocidade, por exemplo, também, tudo mudando ao longo do escoamento. Então não necessariamente ele está em estado de equilíbrio. Só que o que é o estado de equilíbrio que a gente considera? A gente considera que o estado de equilíbrio nosso é dizer que o tempo de relaxação molecular, o que é esse tempo de relaxação? O tempo que demora para, a partir do momento que são excitadas para um novo estado, são perturbadas para um novo estado, as moléculas precisam se ajeitar, se relaxar nesse novo estado, e esse tempo molecular, esse tempo que elas levam para se ajeitar, para se acalmar nesse novo estado, para entrar em equilíbrio nesse novo estado, é um tempo que a gente chama de tempo de relaxação molecular. A gente considera que esse tempo de relaxação molecular, as escalas de tempo moleculares, são muito menores do que as escalas de tempo do escoamento. O escoamento ele vai variar suas características, né, macroscópicas, mas a gente considera que as moléculas, as partículas de fluido, elas têm essa capacidade de ter uma dinâmica molecular muito mais rápida do que a dinâmica do escoamento. E isso é uma implicação da hipótese do contínuo. Quando a gente considera a hipótese do contínuo, a gente já considera isso daí de cara. A gente falando, olha, eu não estou olhando para as moléculas porque eu estou assumindo que elas conseguem entrar em estado de equilíbrio muito mais rápido do que o meu escoamento está variando, ou que as escalas de tempo do meu escoamento. Então não tem problema eu considerar essa situação. Então estou dentro de fluidos, eu estou considerando que eu estou sempre em estado de equilíbrio termodinâmico. Beleza? Sempre é equilíbrio termodinâmico. A não ser que eu tenha estudado um fenômeno em que realmente não vai ter esse equilíbrio termodinâmico. O caso mais conhecido que eu lembro, são por ver artigos disso, é quando em escoamentos de hipersônica, onde se atinge a condição de não equilíbrio. Você precisa estudar mais com viés da dinâmica molecular.
Bom, tendo isso em mente, a gente já entendeu que agora a gente está falando sobre situações de equilíbrio. Isso é importante, eu queria dar esse panorama geral primeiro, para a gente poder dizer qual que é o tipo de termodinâmica que a gente está falando. Esse é o tipo de termodinâmica. Se quiser revisar a termodinâmica que a gente vai estudar, a termodinâmica do equilíbrio. Dentro da termodinâmica do equilíbrio, a gente tem as leis fundamentais da termodinâmica. A primeira lei, a segunda lei, tem a lei zero também, não vou nem falar dela, que ela é muito fundamental mesmo, só fala de equilíbrio térmico mesmo. Assim, é um conceito lógico, não precisa nem falar dela. O conceito que é importante são os conceitos da primeira e segunda lei da termodinâmica. O princípio da conservação da energia, então, é um fundamental para a gente. O princípio da conservação da energia nos diz que a variação da energia total de um sistema é igual à quantidade de calor que é transferida para o sistema, menos a quantidade de trabalho, nesse caso, que é realizada pelo sistema. Tem uma convenção aí, tá? O calor, se você transfere calor para o sistema, esse calor é positivo. Se você pensar que esse Q aqui, ó, se esse Q for positivo, o que ele está fazendo? Opa, é isso aqui não. Se esse Q for positivo, ele está aumentando a energia total do sistema. Você está transferindo energia para o sistema, a energia vai aumentar. Então a transferência de calor para o sistema é positiva. O trabalho tem uma convenção para ele, tá? A definição do trabalho foi o seguinte, que é uma convenção de sinais que não fui eu quem criou foi o Clausius, Rudolf Clausius, que é um dos grandes engenheiros da história, aí, principalmente na parte de termodinâmica. Ele tem muita coisa na parte de termodinâmica clássica para a gente que fala dele. O Clausius criou essa convenção, falou que o trabalho, quando é feito pelo sistema, ele é positivo, é maior do que zero. Se o trabalho é feito no sistema, ele é negativo. Ou seja, aqui ó, eu estou realizando um trabalho no sistema, eu estou empurrando esse pistão para baixo, eu estou colocando peso para empurrar esse pistão para baixo, estou realizando um trabalho no sistema. Então esse trabalho que eu estou fazendo é negativo. E por consequência, por ele ser negativo, quando ele entra nessa fórmula aqui, ó, esse trabalho aqui vai ser negativo, tem o sinal de menos na frente dele, vira positivo, e esse tipo de trabalho ele faz o quê? Aumenta a energia total do sistema, que essa energia aqui, ó, ou seja, eu não aumentei a energia total do sistema, não ficou mais quente, mas com maior temperatura, aumentei a energia total do sistema. É isso. Essa é a definição que a gente usa para termodinâmica clássica, tá? E, bem, esse princípio da conservação da energia, eu só faço um parênteses aqui para vocês. Esse princípio da conservação da energia, ou a lei, a conservação da energia em si, ela foi provada há muitos anos atrás, no começo do século passado, pela matemática M. Noether. A M. Noether ela provou isso aí, que existia uma relação entre simetrias e leis de conservação. Se você tem simetria translacional, você tem conservação de quantidade de movimento. A simetria rotacional implica na conservação de quantidade de movimento angular. E ela também comenta sobre a simetria temporal. A simetria temporal ela implica na conservação da energia. Na verdade, esse é um ponto que eu não vou entrar aqui na discussão, porque ele é um pouquinho mais chato, ele não agrega em nada para a mecânica dos fluidos. Tá? Se você quiser ver, eu tenho lá nas minhas videoaulas do curso de termodinâmica, eu faço a dedução utilizando hamiltonianos para provar mesmo que a energia se conserva. Assim, se você tem simetria temporal, a energia tem que se conservar. Você vê isso lá nas minhas aulas, eu deduzo isso lá. Não deduzo na aula em classe, porque eu também acho que não tem nada a ver, mas uma curiosidade, para quem quiser ver, está lá a dedução de mostrando que a conservação da energia é um princípio fundamental da física, desde que você tenha um universo perfeito, que nós não temos. Nós não vivemos no universo perfeito. O nosso universo ele tem as suas imperfeições. Isso significa que a energia do nosso universo não se conserva. Só que ela não se conserva dentro de tempos muito longos. Ao longo da nossa vida, ao longo de séculos, milhares de anos, a gente não vai ver a energia se dissipando, ou talvez vai perceber isso muito poucamente para milhares de anos, mas ao longo de milhões, bilhões de anos, aí você consegue perceber essa energia, a energia se dissipando ao longo do tempo, tá? Ela vai se dissipando, vai se perdendo ao longo do tempo. Ou seja, a conservação da energia é uma lei fundamental da física, mas ela não é tão real para o nosso universo, ela tem deficiências, né? Nosso universo realmente dissipa energia. Desde que você que está vendo o vídeo não queira projetar galáxias, projetar planetas, aí você não precisa se preocupar com isso não. Mas se quiser projetar galáxia, aí é outra história. Aí você precisa se preocupar com esses aspectos físicos aí. O que essa lei, essa de conservação diz, né, fala o seguinte, uma maneira mais fácil de dizer isso é o seguinte: as leis físicas são invariantes no tempo. Portanto, algo tem que se conservar. Algo para que você faça algo, para que algo físico, as leis físicas, conservação de massa, por exemplo, seja a mesma agora que é daqui a 1000 anos ou a 1000 anos atrás, para que ela não tenha variação, algo precisa estar se conservando. Isso que é a simetria temporal. E esse algo que se conserva é a energia. Tá? Essa que é a condição aí que é dada pela Emily M. Noether.
E, bom, a última coisa que eu ia falar é o seguinte, né? Você tem a formulação da primeira lei da termodinâmica, que é essa daqui, ó. É a forma mais usada para sistemas, mas você pode pegar as formas diferenciais dela também, com um detalhe, né? O diferencial da energia é esse D aqui, ou seja, a energia é uma propriedade. Mas o diferencial do calor e o diferencial do trabalho, eles não são propriedades, eles são quantias. Eles dependem de como o calor é trocado, o trabalho depende de como o trabalho é trocado, ou seja, eles não têm esse diferencial exato e não igual a energia. A energia é uma propriedade. Isso aqui quer dizer o seguinte, ó, se eu tiver um estado 1 e um estado 2, a diferença de energia entre o estado 1 e o estado 2 não depende de qual que é o caminho que eu percorro para chegar até ele. A diferença de energia entre o estado 2 e o estado 1 é simplesmente a minha energia no estado 2 menos a energia no estado 1. Mas o calor trocado e o trabalho trocado, eles são diferentes. Eu posso, para sair do estado 1 e chegar no estado 2, eu posso ter uma troca de energia, uma troca de trabalho, que segue a linha verde, a linha azul, a linha magenta, cada um deles é diferente. Todos eles terminam na mesma variação da propriedade de energia, mas a quantidade de trabalho, quantidade de calor tem infinitas possibilidades. Tem a melhor possibilidade possível, né? Aquela que não vai gerar entropia, que não tem nenhuma geração de entropia. Se você faz essa, você está alcançando o caminho melhor possível para você ter uma variação de uma propriedade de estado 1 para o estado 2. Mas isso a gente vai ver também mais pra frente, essa questão da entropia, mas aqui fica só essa informação. Você tem essa formulação diferencial e a gente acaba trabalhando muito em mecânica dos fluidos com as equações dessa forma aqui, né? A gente viu, ó, isso aqui parece muito com a equação da conservação da quantidade de movimento linear, né? Porque você tem uma variação temporal de algo e as outras coisas lá do outro lado. A gente vai ver ao longo da aula como que a gente expande essa formulação aqui para algo que vai valer para volumes de controle. As próximas aulas a gente começa com isso, mas antes a gente tem que entender, deixa eu ver o que a gente vai entender antes aqui, ó. Antes a gente vai ter que entender as formas de energia também, né? Eu poderia até falar isso aqui, ó, o que é essa energia, né? Eu já vou falar isso aqui nessa aula também. Essa energia total, ela tem três formas, né? A energia total, ela tem essas seguintes formas aqui, ó. Você tem a energia total, ela é igual a uma energia interna mais que energia interna e mais energia cinética mais a energia potencial. A energia cinética é aquela que a gente sabe, né? A massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2, a energia potencial é igual a massa vezes a gravidade vezes uma altura, certo? É isso aqui. Bom, essa informação da energia cinética e da energia potencial, elas são formas de energia macroscópicas. Assim, por exemplo, você vê pensa o seguinte, eu tô ali na praia, tô vendo uma criança andando de bicicleta, ou uma criança correndo. Essa criança é um sistema, ela tá andando, tá caminhando para lá. Essa criança está com uma certa velocidade que ela está se deslocando, ela tem uma energia cinética. De repente a criança trupica numa pedra e cai numa certa altura, vai para o chão. Essa criança variou a sua energia, o que era energia cinética, mudou agora para energia potencial. Ela tinha uma energia potencial que agora variou até chegar no chão, né? Essas formas de energia são macroscópicas. Eu só de olhar para o sistema, eu vejo que ele está se movimentando, ou que ele está com uma certa diferença de altura, eu sei que ele tem uma energia potencial, eu sei que ele tem uma energia cinética. Se você pegar só que isso não é toda a energia que tem um sistema. A criança não é só isso. A criança tem formas de energia internas dela, estão relacionadas à molécula, relacionadas a, por exemplo, a agitações moleculares, a movimentações, vibrações, movimentos de translação, rotação da molécula. Tudo isso é energia que está dentro do sistema. Só que a gente não visualiza isso de maneira macroscópica. Então, as formas de energia macroscópicas, são energia cinética e potencial, elas também fazem parte da energia total. E a energia interna, que é essa daqui, ó, é toda a energia, é tudo aquilo que tem de energia no meu sistema que não é macroscópico. Eu chamo são as energias microscópicas relacionadas a essas movimentações, vibrações, translações, a partícula. Pode ter, por exemplo, um movimento, uma reação química, uma partícula que reage com a outra gera uma reação química. Isso também é energia interna também. Você pode ter uma energia de... Apesar que tem, às vezes colocam isso separado, sabe como também, mas podem separar isso com essa fonte de energia química. Pode ter uma energia de fusão, fissão da molécula, por exemplo. Se você tiver um processo que vai ter uma fusão ou fissão da molécula, está tudo dentro dessa energia interna. Você vai considerar isso daí como as formas de energia que tem, que não são macroscópicas. É tudo que você tem de energia no sistema, menos as formas macroscópicas, são energia cinética e potencial. Beleza? E essa energia, a gente vai se preocupar muito aqui agora, com duas coisas, tá? A energia, para a mecânica dos fluidos, esse termo aqui, ó,
ele não é tão importante, né? Porque você está pensando num... Na verdade pode ser, dependendo do caso, mas na maioria dos casos ele não é importante. A gente já tem a força de corpo considerada também, mas nesse caso aqui a gente não considera que um elemento de fluido tem alguma energia potencial relacionada a ele. Então esse elemento quase não entra, sabe, nas partes dessa derivação de energia. Mas a gente quer entrar, a gente quer garantir uma lei de conservação para a energia total. Essa energia total é a energia que está aqui, ó. É essa energia aqui, ó. É essa daqui e essa daqui também. Então a gente quer a lei de conservação da energia total. Agora, a gente pode escrever isso daqui, a energia interna. A gente vai passar a falar lá, vocês vão ver que no meu curso de termodinâmica eu uso o U para energia interna. Mas aqui eu não vou usar o U, porque o U a gente usa para velocidade. Até porque aqui também, ó, o U vai entrar na parte de energia cinética, né? Então não é bom usar não. Então aqui eu uso a energia interna, eu chamo ela de E, tá? É energia interna. E eu não vou usar nada para energia total. Quando eu for falar de energia total, eu vou usar um E total, assim, eu falo isso. Mas eu não vou usar ela muito aqui não. Não precisa se preocupar com isso. A gente vai trabalhar ela de outra forma. Já essa energia cinética, ela pode ser vista dessa forma aqui, ó. Vou cortar a massa, tá? Porque a gente sempre apresenta em mecânica dos fluidos tudo dividido pela massa. Isso daqui também seria, né? Se eu fosse olhar, a massa vezes a energia interna, mas eu estou dividindo todo mundo pela massa, passar aqui todo mundo dividido pela massa. Então essa energia cinética, ela vai virar isso aqui, vai virar esse V ao quadrado sobre 2. Só que o que é esse V ao quadrado? Esse V ele é representado como um produto interno, tá? É o produto interno da velocidade com ela mesma. A gente representa isso daqui, ó, dessa forma. Daqui, então eu vou falar, isso aqui a gente vai deixar de lado, a gente vai ficar com a energia interna mais esse produto interno das velocidades sobre 2. Isso daqui vai representar então a nossa parcela de energia total. A gente vai se ligar nisso daí. E a energia total de um volume de controle, o que é a energia total de volume de controle? A energia total de um volume de controle era igual a integral em um volume de controle dessa densidade vezes essa parcela de energia específica, energia específica de interna, energia específica de cinética, e integrado ao longo desse volume de controle. Isso daqui vai nos representar a energia total. E agora a nossa parcela aqui é entender como que eu estudo essa energia total usando as nossas leis aí as nossas leis, não só o teorema do transporte de Reynolds, que vai entrar aqui também, ó, nessa parte, mas como é que eu vou definir o calor, como é que eu defino o trabalho. O trabalho está claro, né, como é que vai ser o trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é igual a força vezes uma distância. Que forças são essas? Eu tenho as forças de superfície mais as forças de corpo, que eu já defini lá em cima. Eu defini o que? Eu defini o tensor de tensões, defini as forças do gradiente de pressão, defini as forças de corpo, como no meu caso são as forças no caso que a gente está estudando aqui, estamos usando as forças gravitacionais. Então vão ser essas forças vezes as devidas distâncias delas, né? Na verdade a força, trabalho é força vezes uma velocidade, vai ser, porque na verdade a força vezes a distância é o trabalho, mas a potência que isso aqui representa como se fosse um del T, um del W sobre del T, como se fosse isso aqui, tá? É uma taxa de trabalho, então isso aqui é força vezes a distância sobre o tempo, na verdade então vai ser força vezes uma velocidade. Eu tenho esses dois aí, eu tenho tanto a força quanto a velocidade. Eu tenho as forças de corpo que eu já calculei e tenho os campos de velocidade, eu vou ter que juntar essas coisas para encontrar o trabalho. A gente vai ver isso daí nas próximas aulas, vou fazer uma aula só sobre calor, depois uma aula só sobre trabalho, a gente vai chegando nisso aí no passo a passo, beleza? Então fica com essa definição aí por enquanto, a gente volta na próxima aula desse curso aqui. Até mais.